E hoje, meninas e meninos, né, se tiver algum aí, eu queria passar a informação, o que eu decidi? A gente fala, eu comecei hoje, né, com a live que teria sido ontem, mas começamos hoje falando um pouco sobre a história dos sabonetes, sobre a história dos banhos, para poder explicar para vocês um pouquinho que isso não é de agora, isso não existe a partir de hoje, na atualidade, já é uma coisa mais antiga, tá? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas me perguntam muito assim, poxa, Lê, você tem a sua empresa, você hoje passou pelas suas dificuldades, você hoje chegou aqui, você vem aqui, fala na live, você tem conhecimento, como que você sabe tudo sobre aromaterapia, como que você se certificou, como que você decidiu começar no artesanato, enfim. Tem muita gente que me acompanha, que já me conhece, já sabe a minha história, mas de qualquer forma, até o final da nossa live, tem coisa interessante que eu quero passar para vocês, então fiquem aí comigo. Mas também eu decidi fazer essa live hoje, e o título da live é Transformação Pessoal através dos Banhos Inteligentes. Por quê? Por que eu defini essa live para hoje, né, no meio dessa maratona toda? Porque eu acho importante explicar para as pessoas como a minha própria experiência, né, de coisa pessoal, de vida pessoal, o que me levou a construir uma marca, o que me levou a me tornar uma aromaterapeuta, o que me levou a entender as emoções do outro, a tentar ajudar o outro de uma forma natural. Então, é muito importante a gente perceber essa transformação que aconteceu comigo e, de repente, você que está aí do outro lado está passando pela mesma situação e não sabe. Né? A gente já pensaram sobre isso? Às vezes, quando a gente passa por alguma situação e aí você tem uma vivência pessoal, de repente essa vivência que está aí com você, dentro de você, da sua história, se você compartilhar ela com alguém, você pode estar mudando a vida daquela pessoa, porque isso é uma ajuda. Então eu decidi trazer esse tema para a live justamente por isso. Por que as pessoas falam, mas a Alessandra fala de banho, a Alessandra é aromaterapeuta, ela trabalha com isso. Sim, eu trabalho com isso, ajudo pessoas ao redor do mundo inteiro, porque os meus atendimentos são online. Mas eu queria contar um pouco da minha história, até porque tem gente que está chegando aqui a primeira vez e nunca me viu. Então, é interessante essa jornada, a gente entender que, puxa, a história dela é um pouco parecida com a minha, ou a história dela tem um pouco disso que é muito semelhante ao que eu estou passando agora, e quem sabe se eu fizer o que ela está falando, pode ser que dê algum resultado. Ou mais que isso, vocês conhecem alguém que esteja passando por alguma situação semelhante que vocês podem ajudar. Então, assim, primeiro ponto, primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é uma pergunta. Os banhos inteligentes fazem bem para a alma? Eu queria que vocês respondessem aí para mim. Sim, não, talvez, ou pode ser. Os banhos inteligentes fazem bem para a alma? Eu queria que vocês respondessem aí para mim. Vamos ver. Vamos ver o que vocês acham para a gente poder compartilhar. Vocês acham que sim? Vocês acham que não? O que vocês entendem sobre isso? Vamos lá. Sim, sim. Ótimo, tá vendo? Vocês acham que sim, que o banho terapêutico, né? As pessoas que estão interagindo. Mandem meus corações, hein, pessoas? Amo os coraçõezinhos. Vamos lá. Então, ótimo. Estamos super alinhados na mesma conexão aqui, no mesmo pensamento. Olha lá, sim, com certeza, só fazem, sem dúvida. Ótimo. Então, sabe o que isso significa, gente? Significa que vocês estão aqui comigo porque vocês acreditam no mesmo propósito que eu. Então, se vocês acreditam no mesmo propósito que eu, vai ser tranquilo para vocês acompanharem o raciocínio dessa maratona dos banhos inteligentes. Por quê? Imagina que você não tivesse essa certeza. O meu papel aqui é tentar transformar isso. É mostrar para você exatamente o contrário. Se você fala para mim que não faz bem a alma, o meu papel aqui é justamente te mostrar o contrário. E tem muitas alunas aí, eu posso vocês podem até anotar, né, falar aí,
muitas alunas começaram a me seguir, enfim, a comprar meus produtos, meus atendimentos, enfim, workshops, e foi através do meu conteúdo que as pessoas começaram a mudar essa mentalidade. E isso é muito gratificante, sabe? Então é por isso que eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vou começar como se a gente nunca tivesse se visto. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Como se nunca tivesse se visto. E eu vou falar para vocês como eu cheguei aqui e quem sou eu. Muito prazer, meu nome é Alessandra Pereira. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, sempre trabalhei com drenagem linfática, automassagem. E hoje sou aromaterapeuta, Master Integral Sistêmica, especialista em banhos terapêuticos e psicoaromaterapia. O que significa isso? Que eu trato, que eu ajudo, que eu cuido das emoções através da aromaterapia, banhos terapêuticos, automassagem e a mudança realmente de mentalidade sobre o autocuidado. Basicamente é isso que eu faço. E além disso, eu sou a fundadora do Aroma & You, que é o nome da minha marca, que significa aroma e você em inglês, porque eu estou aqui em Tampa, nos Estados Unidos, onde eu desenvolvo produtos artesanais e workshops, mostrando para as pessoas a importância de se fazer produtos artesanais personalizados e com muito conhecimento, ou seja, com muita consciência de quais os ingredientes que você utiliza nos seus produtos, seja para uso próprio ou seja para vender, ou seja, para você começar também um novo negócio, a ganhar dinheiro vendendo produtos ou ganhar dinheiro sendo aromaterapeuta. Eu atendo muitas terapeutas integrativas que, além de serem aromaterapeutas integrativas ou terapeutas integrativas, assim como eu, elas também começaram a produzir seus próprios produtos e assim começaram a deslanchar, tá? Ajudando pessoas ao redor do mundo. Então, gente, muito prazer, essa sou eu, trabalho com muito amor, tudo que eu faço com muita dedicação, eu faço com muita, com muito esforço, não é uma coisa assim, sabe, que aconteceu. A minha marca tem 6 anos e, enfim, todos os dias aparecendo aqui, tentando mostrar um pouco de conteúdo, um pouco daquilo que eu realmente acredito pela minha vivência. E aí as pessoas entram em contato comigo e perguntam: poxa, Alessandra, como que você começou a desenvolver isso? De onde que surgiu essa questão de banhos? Por que as pessoas te chamam a rainha dos banhos? Por que você desenvolveu tanto, estudou tanto a questão da psicoaromaterapia, da programação neurolinguística, tudo isso misturado, vamos dizer assim, né? Juntando a automassagem também. E eu sempre fui muito fascinada pela natureza, sabe, gente? Sempre muito, muito fissurada pela natureza. Até mesmo pelas minhas criações. A minha mãe sempre me mostrou muito. Pra vocês terem uma ideia, como todo mundo sabe, eu abraço a árvore. Eu beijo a árvore, eu abraço a árvore, eu agradeço, eu boto o pé na grama. Eu acredito muito nessa conexão. Então, o que me levou a isso? Bom, há 10 anos atrás, eu perdi a minha mãe de uma forma, assim, muito rápida. E eu estava grávida da minha filha, de 2 meses, que eu tinha acabado de descobrir a gravidez. E 2 anos depois, eu perdi o meu pai. Então, assim, foi tudo muito rápido. Você consegue imaginar os hormônios daquela pessoa naquele momento, borbulhando por conta de uma gravidez. Eu já tinha um filho, pequenininho, ele tinha 1 ano e meio quando tudo isso aconteceu. Estava grávida, enfim, e perdi meus pais. Então foi bem complicado naquela época, eu realmente fui para um fundo do poço muito grande. E as pessoas sempre dizem que eu tenho um sorriso, que eu dou muito sorriso, que eu estou sempre sorrindo, que eu estou sempre alegre, eu sempre via o lado positivo das coisas. E naquele momento eu não conseguia enxergar. Naquele momento eu não conseguia me enxergar. Naquele momento eu não sabia o caminho a seguir. Naquele momento eu tinha medo, naquele momento eu estava insegura, naquele momento eu estava temerosa, enfim, do que poderia acontecer. Naquele momento eu me senti muito sozinha. Naquele momento, eu olhei para mim e decidi me transformar. Foi ali que me deu esse, vamos dizer assim, esse insight realmente de mudança e de transformação. Foi ali que eu decidi que aquela Alessandra que eu via no espelho não era a Alessandra que eu queria ver todos os dias. E eu tinha certeza absoluta, que os meus pais também não gostariam de ver aquela Alessandra que estava estampada ali no espelho. E foi daí que eu decidi me transformar. E como começou tudo isso? Porque aí todo mundo fala assim, é muito fácil, né, Alessandra, você chegar aqui, você falar, né? Enfim, como é que foi tudo isso? Porque
Quando a gente fala é uma coisa, mas na vivência é muito diferente. É claro que cada pessoa vive de uma forma, cada pessoa tem uma mentalidade, cada pessoa tem uma realidade, e isso é lindo, porque cada um de nós somos seres únicos, e isso é o que faz a beleza do mundo. Imagina se todos fossem iguais, ia ser muito chato. Então, assim, eu prefiro que todo mundo seja diferente. Mas o mais importante é a gente entender que existem recursos. E esses recursos, eles às vezes estão ali na frente da gente e a gente não consegue enxergar. Num determinado dia, eu estava aqui na minha casa e eu decidi, eu me olhei no espelho e falei, nossa, não gosto da pessoa que eu vejo, não estou feliz, não tenho objetivos de vida, faço as coisas porque eu preciso fazer, é como no automático, sabe? Não tinha um amor, não tinha um carinho, não tinha uma atenção, não tinha nada disso. E eu comecei a tomar banho. Eu comecei a encarar o banho como uma válvula de escape, na verdade. As lágrimas escorriam no meu rosto e eu saía direto pro chuveiro. E no chuveiro eu ficava. E às vezes ficava. Às vezes, muitas das vezes, quem me conhece já sabe da minha história, eu entrava de roupa e tudo no chuveiro e ficava lá. Porque a tristeza era tão grande que eu não conseguia sair daquele lugar. E o único lugar que eu me sentia melhor era quando eu entrava em contato com a água. Porque eu me imaginava, sabe aonde, gente? Eu me imaginava numa cachoeira. Eu imaginava uma cachoeira caindo na minha cabeça e aquela energia toda caindo e enfim, toda aquela tristeza que eu senti, o choro contido, enfim, aquele aperto no peito, aquela ansiedade, aquela frustração, aquela tristeza realmente profunda, ela ia embora com um ralo lá na água, ia embora. E aí eu saía do banho, eu me sentia um pouco mais aliviada e pum, vida que segue, e eu continuava fazendo as coisas. Juntando tudo isso, eu comecei a estudar porque eu falei, nossa, eu quero ter alguma coisa que me faça bem, que me faça feliz. Mas eu quero estudar alguma coisa porque eu queria ocupar minha mente e não ficar só pensando no meu fundo do poço. E aí eu encontrei a aromaterapia, foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu me encantei, porque como eu falei, eu já tinha um pouco dessa questão das ervas e, enfim, da natureza muito na minha vida, e eu me identifiquei profundamente com isso. E foi aí que foi como se fosse um casamento perfeito, sabe? Eu comecei a usar, a estudar, a começar a entender o que acontecia com a aromaterapia, o que aquele recurso me trazia, e eu comecei a usar no banho. Aí eu comecei a juntar uma coisa com a outra, e um determinado dia eu estava com os meus filhos, a minha filha já era maiorzinha, e eu decidi começar a procurar vídeos de produtos artesanais, como fazer produtos artesanais. E foi aí que eu encontrei as bombas aromáticas. Decidi criar a minha própria receita e, enfim, e daí pra frente foi só isso, né? Foi só crescendo e criei a minha própria receita de forma natural, que eu hoje ensino nos workshops. Comecei a criar receitas de tablet de chuveiro, comecei a receitas de saboaria, enfim, óleos essenciais, óleos corporais, sais de banho, enfim. E com isso eu comecei a crescer como profissional. E decidi que eu iria criar uma empresa, que hoje tem o nome de Aroma & You, que é Aroma e Você, para mostrar e ajudar pessoas ao redor do mundo com o meu conhecimento. Então eu comecei a estudar muito, eu comecei a ler livros, eu comecei a entrar nessa parte de perfumaria, eu comecei a entrar na parte de produtos artesanais, de aromaterapia, psicoaromaterapia. Gente, um monte. Se vocês olharem aqui, tem tanto livro, tem tanta coisa. E cada vez mais eu quero estudar mais e cada vez mais eu me apaixono. E decidi também começar com os meus atendimentos, ou seja, faço os atendimentos online. Hoje tenho bastante clientes, tenho bastante gente que me acompanha e que começou realmente a introdução, né, de rotina, de novos hábitos através da terapia do banho, com a psicoaromaterapia e a automassagem, que é exatamente isso que eu ensino. E, gente, isso é uma gratificação gigante, gigante, porque você faz o bem, eu fiz o bem pra mim, vamos raciocinar, né? Assim, eu fiz o bem pra mim, eu saí de um fundo do poço onde eu realmente fiquei muito mal, e eu decidi mudar. Mas tudo começou muito na minha mentalidade. Aquela pessoa que estava ali não era a pessoa que eu queria pra mim. E eu tenho certeza que algum de vocês que estão me escutando podem estar passando por isso nesse momento, ou conhecem alguém que esteja passando por isso nesse momento, principalmente nessa situação toda mundial, né, de pandemia.
Inclusive até meus atendimentos, enfim, cresceram bastante por conta disso, pelas pessoas precisarem de ajuda emocional. Mas eu acredito muito nessa questão do autocuidado, nessa questão da autoajuda e do autoamor, sabe? De amor próprio, de você começar a determinar realmente aquilo que é importante para você e aquilo que não é, e usar os recursos certos. E às vezes você tem um recurso na sua mão que você não sabe exatamente o que acontece com os banhos, o contato com a água, o que você tem ali de poder, que eu até conversei um pouquinho hoje na live mais cedo, da água e a história dos banhos, pela questão mental, pela questão espiritual. Então é muito interessante se a gente para analisar o banho, a aromaterapia, os recursos terapêuticos que nós temos hoje em dia, que é tão fácil, para te auxiliar, para te encaminhar, para te equilibrar emocionalmente, porque nós precisamos estar em total contato com a nossa essência, porque no momento em que nós estamos em contato com a nossa essência, o mundo inteiro ao nosso redor, ele entende, ele respeita, ele aceita, e é muito mais fácil a sua comunicação com as outras pessoas, porque no momento em que você se coloca como ser humano que sofre, que sente, que tem alegrias, que tem desejos, que tem sonhos, que tem vontades, e aquilo que você também não quer, porque é muito importante você definir aquilo que você não quer também para você, faz com que o outro entenda muito de você. E isso é respeito. E isso se torna amor, porque as pessoas vão começar a olhar para você de uma forma diferente e vão começar a amar quem você é. E se aquela pessoa também não ficar ali na sua vida, tá tudo certo, gente, tá tudo certo, porque a vida é um ciclo mesmo, e as pessoas elas vêm, as pessoas vão, e depois elas voltam, e depois elas vão de novo, e eu acho que é isso, o bonito da vida é realmente isso. E com a perda dos meus pais, eu aprendi essa lição, sabe? Eu aprendi que o dia de hoje ele é muito importante, que as energias elas precisam realmente fluir dentro de você de uma forma tranquila, de uma forma leve, e que as pessoas elas precisam entender e respeitar uns aos outros, né? Nós temos que existir esse espaço, essa conexão, enfim, essa energia realmente que precisa, né? Precisa ter essa troca. Então, hoje eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente, e não falo nem a questão financeira, porque ainda não é o ideal, vamos dizer assim, mas é um processo realmente, como tudo na vida, é um processo, mas assim, o que eu tenho hoje, eu já sou eternamente grata a tudo que eu passei. Porque o que eu passei lá atrás é o que me trouxe aqui hoje. É o que me trouxe aqui para mostrar para vocês a maratona, para mostrar os workshops, para mostrar os atendimentos, para mostrar tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho realmente investido o meu tempo é para ajudar. É para fazer com que as pessoas que se conectem comigo porque gostam do meu trabalho, porque gostam de mim, elas vão entender o que eu quero dizer e com isso elas vão levar para a vida delas. E a partir do momento que elas levam para a vida delas, elas vão levar para a vida de outras pessoas, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Então, fica aí o pensamento, né? Vamos dizer assim, não sei nem como falar. Essa ideia realmente do que você quer para você, quem você quer alcançar ali na frente, vamos dizer assim. Como é que você quer se enxergar ali na frente? Faz um pouco do que eu fiz. Se olha no espelho e se pergunta, eu tô feliz? Tem alguma coisa que eu posso mudar? Porque, claro, tem algumas coisas que a gente também não consegue mudar, né, gente? A gente tem que aceitar isso. Mas aquilo que é possível, que está palpável, que está ali na sua mão, que você consegue fazer, por que você não faz? O que está faltando? Né? Então, por que eu trouxe essa questão da transformação pessoal através dos banhos inteligentes? Para você usar essa questão do banho justamente para transformar. Nesse momento em que você estiver tomando um banho inteligente, que a gente vai falar sobre isso, tá? Para quem não sabe o que é um banho inteligente, um banho consciente, amanhã a live, às 6 horas, eu vou explicar exatamente a diferença entre um e outro e como que eles podem se juntar e fazer do seu banho um banho perfeito. Enfim, você tem essa opção. Você tem essa opção de mudar. Ah, mas Alessandra, é difícil, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho apoio dos meus familiares, essa situação da pandemia. Gente, tudo isso você consegue com um simples banho de chuveiro.
não precisa de muita coisa. O que você precisa são duas coisas. Uma é a mentalização e a outra é a persistência. Se você tiver as duas coisas, você consegue. Então, assim, não é uma questão de... Claro, empecilhos e coisas na vida da gente, a gente sempre vai ter, né? Pedras no caminho, como dizem, a gente sempre vai ter. Mas se você tiver a mentalização, ou seja, você se conscientizar de que você quer mudar e você estiver aberto a essa questão da mudança e você automaticamente sair dessa parte de mentalização e você entrar na parte da persistência, ou seja, é todo dia um pouquinho, sem estresse, sem cobrança, sem julgamentos, sem nada disso. É só um pouquinho de cada vez. E aí você vai conseguir. Essa é uma das partes mais bonitas do meu trabalho, porque é a transformação. Quando você vê a transformação, é que nem uma vez, eu não sei quem me acompanha, e eu sempre falo isso. Eu fiz uma postagem falando sobre ponte. Um dia eu olhei para uma ponte e falei assim, nossa, ponte, o que é isso? Ponte, na verdade, é o que liga um polo ao outro, né? Se a gente pensar. Então, assim, hoje você está aqui, amanhã você quer estar aqui. E o que você faz para poder estar de um polo para o outro? Você atravessa uma ponte. E o que tem nessa ponte? Aí que pega, né? O que tem nessa ponte é o que é mais importante, que você tem que cuidar. Mas essa visão é muito boa no momento em que você acredita. Quando você acredita e coloca dentro de você que realmente existe essa mudança, você consegue. Você consegue essa transformação porque eu consegui. Eu tenho clientes, pacientes, enfim, pessoas que me acompanham que estão em processo, estão em tratamento e estão conseguindo. Por que você não vai conseguir? Responde pra mim. Por que você acha que você não vai conseguir? Eu confio, eu tenho total certeza que você vai conseguir. Então, o objetivo realmente dessa live é passar para vocês a questão da transformação, contar um pouco da minha história e mostrar que existe uma saída. Só que essa saída, ela depende de alguns fatores, né? De alguns fatores. E esses fatores, eles são muito importantes para quê? Para que você entenda realmente o que você quer para você. Porque é só você, gente. São só vocês que podem decidir isso. Eu não posso decidir por ninguém. Porque às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você, como eu já falei. Nós somos seres individuais, somos seres diferentes. Não tem como. Não tem como. E aí, eu queria saber de vocês o seguinte. Depois de tudo isso que eu falei, vocês acreditam, para quem chegou depois, tá? Porque eu já fiz uma pergunta um pouco parecida. Mas vocês acreditam que os banhos inteligentes, eles ajudam na nossa questão emocional? Eu queria que vocês respondessem aí pra mim. Ó, tô vendo tanta gente linda chegando aí, ó. Que legal, muito bom, né? Muito bom. Eu queria saber de vocês, responde sim ou não aí pra mim. Se os banhos inteligentes ajudam no equilíbrio emocional. Ou seja, quando a gente tá um pouquinho desequilibrado ou enfim, com o coração apertado, se sentindo ansiosa, mal, ou por conta de luto ultimamente, né? As pessoas têm perdido muitas pessoas queridas e, enfim, se faz sentido para você que os banhos inteligentes, eles ajudam no equilíbrio emocional do ser humano. Eu queria